o Salmo 90, verso 1, verso 2, tem esse reforço que diz aqui. Salmo 90, verso 1 e 2. O salmista diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Então veja aqui que todo aquele que confia no Eterno Pai, ele está presente, de geração em geração. Que é o que o versículo lá do Êxodo diz: serei misericordioso em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele está dizendo aqui que Deus, ele é refúgio de geração em geração. E o versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és o Criador, Tu és Elohim, Yud, Rei, Vav, Rei. Não é impossível para as pessoas entenderem isso. É mandamento do Eterno Pai. As pessoas têm que se desligarem da religião e se conectar ao Eterno Deus Criador, pela Sua palavra. O profeta Isaías, capítulo 43, do verso 10 ao 13, aqui está escrito: o Eterno Pai diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que além dele não existe outro Deus. Nem o Deus se formou antes dele e nem depois dele. Então, vamos ler o que o texto bíblico diz. Isaías 43, do verso 10 a 13, diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então o texto diz aqui que Ele é Deus, que antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum Deus se formará. E aonde Ele agir, ninguém pode impedir, porque toda força, toda honra, toda glória e todo poder está nesse Deus. Eu falo Deus porque é o que está na Bíblia aqui, nessas Bíblias, nas traduções das Bíblias que a gente tem. Até mesmo nas Bíblias judaicas, eles colocam o nome Deus, para que as pessoas entendam, porque o nosso Deus a quem servimos, a gente pode chamar de Elohim, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas a origem desse nome é as letras hebraicas, que é Yud, Rei, Vav, Rei, como o Eterno se revelou a Moisés. E nos textos que a gente leu, é confirmado em 3 versículos diferentes, o Eterno Pai dizendo que o nome dele é Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Então, a gente vai ler também um texto aqui em Miqueias. Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Diz: porque todos os povos andarão
cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Então, como dentro do Egito e em outras nações daquela época, já existiam vários deuses, as pessoas já adoravam vários tipos de imagens e esculturas, vários astros celestes, como o sol, a lua, as estrelas, já adoravam vários animais, animais da terra e animais dos mares, e adoravam os reis, as princesas, os príncipes e as rainhas. Então o Eterno Pai diz que essas pessoas não devem ser adoradas e que nenhum tipo de imagem desse tipo de ídolo jamais deveria ser feito, nem adorado, e que esse povo que ele escolheu para tirar de dentro do Egito seria um povo diferente, que esse povo não deveria se curvar diante de nenhuma das imagens de escultura que o homem fizesse, e de nenhuma criatura, além do eterno Deus Criador, porque Ele é o poderoso Criador sobre todas as coisas e sobre tudo o que há. Então, aqui em Miqueias, ele está citando exatamente isso, que as nações têm seus deuses, diversos países, diversas nações, existem diversos deuses. Ou vou trazer para a linguagem popular que nós conhecemos, diversos santos. E esses santos e santas são adorados, aonde a pessoa deveria adorar somente ao Criador do universo, dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. E as pessoas adoram a esses santos e às santas, a esses deuses e deusas que são colocados em lugar do eterno Deus Criador. Então, o profeta Miqueias está citando exatamente isso. Está dizendo que o povo do eterno Pai deve adorar Ele eternamente. Enquanto viver, adorar eternamente. Então, pelo texto que ele diz aqui, também já está até definido que aqueles que adoram ao Pai, adoram nessa vida e em outra vida, além dessa vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo para que as pessoas busquem mais conhecimento, estudem a palavra do nosso eterno Deus Criador, faça pesquisas. Se quer ter mais conhecimento, estude com os judeus. Entre os judeus também existem muitas pessoas religiosas, mas se você busca a verdade pela Bíblia, você vai ter discernimento do que está certo e do que está errado. Porque o Papai do Céu tem me dado esse discernimento. E eu tenho aprendido. De 2018 para cá, eu aprendi bastante. Depois que eu comecei a fazer pesquisas e estudar com os irmãos judeus. Porque é com eles que a língua hebraica permanece viva. E olhe que essa língua, a língua hebraica, já está na média de 4.000 anos. Contando do tempo de Abraão até os dias atuais. E esta língua, a língua hebraica, é a língua original que Deus, o nosso eterno Elohim, Yud Rei Vav Rei, Yahvé, se comunicou com o seu povo e permanece se comunicando até os dias atuais. Então, se a gente quer aprender, tem que procurar conhecimento com essas pessoas, com esses que têm pesquisado pela arqueologia, por manuscritos antigos, porque Deus tem usado essas pessoas para nos trazer a verdade. E por meio dessas pessoas é que a gente vai se libertando, buscando o conhecimento da palavra do nosso eterno Deus Criador, porque o eterno Pai tem usado essas pessoas para nos ensinar a verdade. Então, eu vou citar aqui
Alguns dos nomes que podem ter uma possibilidade do nome Yud Rei Vav Rei, que são as 4 letras hebraicas. As 4 letras hebraicas foram transliteradas para o português brasileiro como YHWH. E alguns nomes que podem ter uma das possibilidades do nome do nosso eterno Criador é, segundo alguns estudiosos e alguns pesquisadores, eles dizem que uma das possibilidades dos nomes do eterno Deus são estes nomes aqui: Iavé, Iavá, Iarro, Iarua e Jeová. Estes são alguns dos nomes que podem ter uma das possibilidades, porque o nome original do tetragrama hebraico, Yud Rei Vav Rei, se perdeu a sua verdadeira pronúncia. Desde o tempo da Babilônia, quando o povo de Israel estava lá. E eles fizeram isso, ocultaram o nome do Eterno Pai, o nome Yud Rei Vav Rei, por causa das nações pagãs, dos babilônicos. E aí foi ocultado em muitas nações até nos dias atuais. Mas o Eterno Pai, que quer que o seu nome seja revelado e anunciado em todas as nações, o Eterno Pai tem usado pessoas, pesquisadores, cientistas, pessoas que o Eterno Pai capacitou para nos trazer a sua verdade. Então, se alguém quer ter conhecimento, procure pessoas capacitadas, porque essas pessoas não se capacitaram por si próprio. Foi o Eterno Pai que capacitou a cada uma delas. Então, você que ama o Eterno Pai, se conecte ao nosso Eterno Deus Criador, a quem é digno de louvor, de honra, de glória e de toda adoração. O nosso Eterno Deus, Yud Rei Vav Rei, Elohim, Iahua, Iavé, Jeová, Iarro. O nosso El Shaddai, o nosso Raelion. Que o seu santo nome seja louvado. Amém.